Boa noite, pessoal. Beleza? Tudo bem? Estamos mais uma vez aqui, né, ao vivo numa live e dessa vez, né, com os nossos gurus do cicloturismo. Então, eu, Aramir Júnior, e hoje João Saboia também sendo um entrevistador, fazer perguntas para esses gurus do cicloturismo. Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês, para a gente trocar ideias do cicloturismo. Obrigado por tudo que vocês fazem no cicloturismo, né? Boa noite, galera. Sou o João, sou um cicloviajante também, faço mais viagem do que turismo em si, né? Mas é uma honra poder ter um bate-papo aí com a Rafaela e com o Lindo. Como surgiu a ideia da viagem e como foi o planejamento? As pessoas perguntam, para que lugar se gostaria de voltar depois da volta ao mundo de bicicleta? A Turquia era um deles, com toda certeza. Quando eu cheguei na Turquia, eu me senti muito bem recebido, achei um país muito exótico, mas um povo muito amável, um negócio fora do comum mesmo. Isso a gente está falando, né, para quem não sabe, o Olinto fez a volta ao mundo de 1993 a 1996, antes da gente se conhecer. Então, essa vez que ele foi para a Turquia, a primeira vez foi lá naquela época. Então, e nessa época também foi antes da internet, né? O que acontecia? A gente não tinha informações. E eu estava fazendo a volta ao mundo de bicicleta, eu queria andar só de bicicleta. Tudo que desse. Até esse ponto eu tinha certeza que eu ia ter, né? Quer dizer, eu ia tentar. Só que tá. Olhando esse mapa, você vê que ia ser bem complicado, porque a gente não tinha informações sobre o Irã, não tinha informação sobre a Síria, como que pegava visto, isso era muito complexo. O Líbano depois, quanto tempo era o visto, se eu ia conseguir fazer de bicicleta ou não. E eu acabei que eu entrei por um tempo pela Turquia e depois eu vi que eu não ia conseguir continuar. Eu acabei fazendo a volta ao mundo de outras formas, acabei pegando um avião. Bom, é uma história complexa. O fato é que eu nunca entrei no Irã. E eu fui até uma cidade chamada Pamukkale, que é essa que você falou aí. E daí eu fui para Chipre, depois Israel, aí danou-se tudo, porque eu entrei em Israel, já não entrava nos outros países árabes, né? Bom, isso ficou na minha cabeça. Quando eu cheguei na Índia, na verdade quando eu estava saindo da Índia, lá em Katmandu, eu encontrei vários ciclistas, um deles é amigo até hoje, e eles tinham passado pelo Irã de bicicleta e pelo Paquistão, e depois entraram na Índia, mas eu fiquei com a inveja mortal desses meus amigos, sabe? E assim, era muito legal as histórias dele. Claro que eles pegaram ônibus também, pegaram trem, né? Na época era trem, para atravessar alguns desertos, e também por causa de problema com visto. Bom, isso ficou fervilhando na minha mente e eu só sonhando com isso. Aí, bom, a gente e quando a gente foi para Ladakh, que é outra viagem que tem no nosso canal, né, pelo norte da Índia, a gente conheceu um italiano que ele já foi 12 vezes para o Irã. Isso já foi, então essa vez quando a gente conheceu ele foi em 2013 já conheci o Olinto, a gente já tinha feito várias viagens juntos. E aí, então, o Roberto falou do Irã, que a gente tinha que ir, não sei o quê. E aí, eu nunca tinha sonhado de ir pro Irã. Não era um lugar que estava no meu imaginário. Só que aí, de tanto ele falar, a gente começou a pesquisar e assim, ele falou muito bem da hospitalidade, das pessoas, dos iranianos. E a gente passou a sonhar com essa viagem e tomar os passos em direção a ela. E o ponto de partida, a gente acabou decidindo que ia ser o ponto exato onde eu parei na volta ao mundo. Justamente para encurtar as distâncias, porque tanto a Turquia quanto o Irã são países imensos. Então a gente tinha que mais ou menos encurtar as partes mais turísticas e tentar entrar já em partes menos visitadas. O Roberto, ele tinha muita experiência, tem muita experiência nesses trajetos, tanto na Turquia quanto no Irã. A gente pegou um monte de dica com ele, de lugares interessantes para visitar. E também fez uma pesquisa, porque ele viaja de moto, né? Então a moto tem uma outra dinâmica, então ele acabou passando pontos turísticos assim do país inteiro. E a gente mais ou menos queria fazer essa travessia dentro da Turquia, chegar no Irã, viajar o máximo que a gente pudesse dentro do Irã. E aí a bicicleta tem suas restrições, né? Se você quiser visitar todos os pontos turísticos, ou você tem que tirar um ano para conhecer um país, ou então você tem que pegar ônibus, não tem como, né? Então a gente acabou traçando essa linha baseada no que, mais ou menos no que ele tinha falado e mais ou menos na nossa capacidade de
de deslocamento, né, com a bike, já com a pretensão de pegar ônibus dentro do Irã, porque o país é enorme e ali, onde você falou em Shiraz, tinha uma atração que eu queria conhecer, que é Persépolis. Então eu queria chegar lá de qualquer jeito. Aí a gente estudou várias alternativas, mudou coisas no meio do caminho. Enquanto a gente estava planejando, ainda havia alguns problemas, que, assim, bastante sérios. Um deles era uma lei nova que não permitia mulher andar de bicicleta. No Irã. No Irã. Em público. Em público. Então, quer dizer, a gente tinha que ver a eficiência dessa lei, se ela realmente estava correndo ou não. A gente pesquisou e a maior parte falava que não tinha problema, principalmente para estrangeiro. Mas eu cheguei a entrar em contato com uma associação feminista lá do Irã e a mulher ela meio que falou, não, melhor não, tal. Mas as pessoas não sabem muito sobre cicloturismo, né? Tudo bem, então, isso era uma incógnita. Agora tinha mais coisa. A gente dependia de ter uma extensão de visto, porque o visto do Irã ele é muito curto. Uhum. E aí que tá, a gente não tinha certeza, mas tinha uma forma de você estender o visto. Quão fácil que era isso, a gente não tinha certeza. Então a gente foi andando e replanejando conforme a gente se desenvolvia, e depois a gente conseguiu a extensão do visto. A gente acabou descobrindo que, a rigor, ele é muito simples de você conseguir, e assim, a gente poderia passar 6 meses lá. Uhum. Porque o visto normal é 1 mês, tá? Conforme o jeito que você faz. Irã não é aquele Estados Unidos, sabe? Você pode chegar no aeroporto e entrar no Irã. Entendeu? Você dá um visto na hora. Não é que nos Estados Unidos, que se você fizer isso aí, você vai preso lá. Primeira coisa, né? Se joga do outro lado do muro, pronto, né? Ao contrário que as pessoas imaginam, né? Então, quer dizer, era só 1 mês, mas a extensão era barata e era fácil. E você podia estender de novo, até 6 meses, eventualmente, tá? Uhum. Então, mas de toda forma, a gente só tinha 4 meses de passagem, né? De ida e volta. A gente comprou a passagem para Istambul e de volta. Então, tinha que respeitar todas essas incógnitas. Então, em termos de planejamento, foi um planejamento complexo e difícil, cheio de incógnita, mas, bom, a gente acho que aproveitou bastante, afinal de contas. A questão do planejamento, né? Pela websérie lá, eu acompanhei, assisti ela inteira. Achei bem interessante aquela parte lá do evento da Ashura. Queria saber se vocês planejaram chegar numa época que estivesse ocorrendo aquele evento mesmo. E já vi que não. E a segunda pergunta, aproveitando já uma pergunta que o pessoal colocou aqui no chat, o Vieira de 4 Barras, ele perguntou se é muito alto o custo de vida na região, quanto custou uma refeição. Aproveitando outro que eu já ia perguntar de uma maneira diferente. Algum dia vocês gastaram alguma coisa para comer? Que pela websérie dá para ver que vocês conseguiram muito alimento no caminho todo, né? Não, vamos lá. Então, a gente não marcou de ficar lá, mas a gente nem sabia nem que sabia tinha. direito. Há uns dias antes de ter aquele evento, a gente começou a perceber que tinha uns panos pretos nas casas, uma movimentação diferente, aquele lugar chegaram que a oferecer pra gente coisas na rua, assim, a gente via comida, que estava né? acontecendo alguma coisa, mas não sabia o que era muito bem. Não dá para você entender sem você estudar mesmo, sabe? E aí, o que aconteceu, né? Quando a gente já estava fazendo o caminho de volta, chegou um momento que, assim, a gente tinha que sair do Irã em determinada data. Aí a gente ou poderia pedalar mais, ou pegar um ônibus e voltar para Tabriz para reencontrar os amigos que a gente tinha feito lá. E a gente decidiu reencontrar os amigos, passar uns dias com eles, ao invés de ficar esses dias pedalando. E conhecendo mais lugares. E aí, por coincidência, era o dia da Ashura. Então é uma coisa incrível, assim, que o cicloturismo entrega, não foi só pra gente, para várias pessoas que já viajaram com esse desprendimento do planejamento. Volta e meia a pessoa se vê numa festa, num evento que ela nem sabia que ia ter e o evento tá lá pra ela, né? Então, isso é sorte, né, cara? Isso é sorte. Você atira no que viu e acerta no que não viu. Aquelas coisas, né? Nessa foto aí que tá do lado, você pode até pôr ela aí. Lá na televisão tá passando a Ashura, que nem quando passa a Semana Santa. Então nós estamos comendo na casa deles e lá na TV tá passando o evento na televisão. Então, agora é interessante isso daí, até a gente comenta na websérie, né? O custo de vida, na época, estava mais barato que o Brasil, um pouco mais barato, né, Rafa? Uhum. Depende do que você fala, hotel ou comida. Comida a gente come barato e a gente cozinha também.
Então dava para comer igual ao Brasil ou menos. Só que o que acontece? Vamos supor, Nutella, você comprava um pacote de Nutella de... Um pote assim grande. Um pote de 500 gramas por... R$ 5. R$ 5. Nutella. Bom, não sei se você gosta de Nutella, se você é viciado em drogas como Nutella, né? Se você não é, você pode virar adicto, né, nessa região. E aí você vai comendo as coisas da região. Iogurte, muito barato. Fruta da época, azeite de oliva. Você pensa que azeite de oliva só faz na Grécia? Do outro lado do mar não vai ter? Vai ter. E é muito mais barato, porque o azeite de oliva grego é que é caro. A mesma oliva do outro lado do mar, na Turquia, é barato. Então, você vai comendo as coisas. A gente gasta muito pouco com comida. O Irã é um pouco. Na época estava um pouco mais caro que a Turquia é um pouco mais cara que o Irã. Nós já ficamos sabendo de pessoas que foram depois de nós no Irã e que a moeda estava mais desvalorizada lá. Então isso também tem uma certa variação, mas eu acredito que a economia da Turquia seja bem parecida com a do Brasil. Assim, tipo, se você vai num hotel que custa R$ 50 aqui, lá vai estar um hotel R$ 50, mais ou menos, com as adaptações deles. Então, quer dizer, o inverno turco é menos qualquer coisa, tem neve, então vai ter calefação, esse tipo de coisa. Né? Mas também vai ter alguma coisa que você não gosta tanto, parece um negócio relaxado, chuleira. Então, um pelo outro. No Irã, tem uns lugares de comer que eventualmente eles deixam você dormir. Aí tem uns tapetes assim, e aí você é que nem se fosse uma pensão, mas é tudo aberto, né? Não é um quarto. É que assim, os caras comem no chão. Então tem um tapete lá. Não custa nada você deitar ali e dormir. Entendeu? Esse tipo de coisa. É bem fácil esse troço. Então você tá num lugar que é só um restaurantezinho, mas eventualmente eles deixam você dormir. Cobra alguma coisinha, eventualmente se você comer, você já dorme. E na Turquia tem um tipo de hospedagem que chama Casa do Professor, que aí é uma pousada. É casa do professor mesmo. É para os professores turcos. É que nem se fosse colônia de férias. Colônia de férias, assim, mais ou menos assim. Associação dos Professores Federais ou do Paraná, vamos supor, que tem a colônia de férias lá na praia, tem por todo o país. Aí, a maior parte deles você vai se hospedar numa pousada chique e pagar o preço de uma pousada ruim. Então era bom, porque você pagava barato e ficava num lugar ótimo, excelente. A gente deixa essa dica lá, como que fala essa palavra desgraçada aí. Agora não vou conseguir. Ogret Menevi. Ogret Menevi. Ogret Menevi. Esse eu guardei. Se você conseguir lembrar e muito mais, se você conseguir pronunciar, vai te ajudar. Tanto na Turquia quanto no Irã, você tem as mesquitas. Mas, na Turquia, especialmente, tem muita mesquita. Em toda mesquita tem água, porque um dos preceitos religiosos é se limpar antes de entrar na mesquita. Então, algumas vezes a gente passou a tarde na mesquita, em alguma sombra que tinha, se lavou na água, tipo, tomou um banho mesmo, às vezes no banheiro da mesquita, pegou água e depois saiu para acampar no campo do lado, assim. A gente sabe de pessoas que viajaram pela Turquia dormindo nas mesquitas. Por isso que tá muito frio, né? Aí, nossa. Então, é um lugar de apoio, assim, eu diria até que melhor que o posto de gasolina. Muito Se você melhor. tiver a sua comida, você pode ir direto na mesquita. Pode contar que tem água lá. Tem água, tem os tapetes. Se você precisar de um lugar para deitar também, você pode ficar lá. A gente descansou várias vezes na mesquita no Irã, que meio-dia fazia um sol muito forte e no deserto especialmente era ruim de pedalar porque você desidrata mesmo, né? Então, quando o sol ficava a pino, a gente parava e ficava a tarde inteira lá, só esperando, né? Vendo o dia passar. Agora, voltando a outra pergunta. Você, realmente, a gente é muito bem tratado, mas eu não acho muito correto você imaginar que você não vai comprar comida num país, tá? Você tem que estar preparado para ter comida, para comer e para oferecer para as pessoas que te oferecem alguma coisa. Isso acontecia com bastante frequência e de toda forma, esse valor que você, e isso a gente fala lá na websérie, o valor que você economiza quando você é recebido é mínimo, perto do que a gente já gasta pouco, então é $1-2 por refeição. Mas o valor cultural que você recebe quando você entra dentro de uma casa, você começa a entender toda a dinâmica da casa, isso é impagável. Isso não tem CVC que te dá, não tem como você comprar um pacote para isso. Geralmente é pilantra que te promete isso. Isso acontece com um acaso. Então, não são valores similares. Eu nem coloco junto.
tá? Então, mas sim, a gente recebeu um monte de comida, né, Rafa? Muita coisa. Assim, as histórias que algumas pessoas contam, né, de ir em restaurante, não ter que pagar a conta, com a gente não aconteceu. A gente foi em restaurante a convite das pessoas, como essa foto que você tem do lado ali. Esse rapaz, o Faruque, ele convidou, a gente entrou num lugar para comer e tava tentando decifrar, assim, foi uma das primeiras cidades que a gente parou, tava tentando decifrar o cardápio, os preços da comida. O sistema da comida, você paga por pedaço, paga por porção, paga por quilo. E aí ele nem falava bem inglês, não falava quase nada de inglês, e ele já chamou uma menina que é... A Fátima? Que é filha de um amigo dele, que faz aula de inglês, para ela vir interagir, e aí ele ficou 2 dias com a gente, né? Ele não levou a gente para casa porque a mulher dele recém tinha ganhado o nenê, né? E não tinha como acomodar a gente, mas ele fez questão de levar a gente passear, levou em cidades vizinhas, levou a gente em restaurante, e assim, sem falar inglês, ele queria ficar com a gente, e a menina de tradutora ficou passeando com a gente. Então isso aconteceu algumas vezes, da pessoa pegar a gente na rua e querer que a gente fique com ela, né? E aí eventualmente paga comida e tudo mais. Para quem não assistiu ainda, assista a websérie lá, não vou dar spoiler muito aqui, mas eu gostaria que vocês comentassem assim, porque vocês chegaram num novo país, né? Primeiro entrar na Turquia, uma nova cultura, uma nova religião. E aí, até onde eu vi lá na websérie, a Fátima explica sobre essa cultura, sobre essa religião. E eu já emendo uma pergunta aqui, que o pessoal da Coragem na Bagagem, né? A dupla lá, show de bola, valeu. Diz assim, se vocês tiveram algum problema com extremismo / intolerância religiosa no Oriente Médio. Nossa, muito pelo contrário. Então, pessoal, é bom você ver o depoimento dela, que aí você vai entender que isso é pura propaganda. Pura propaganda. Assim, pelo menos nessa região. É óbvio, se você estiver numa região em guerra, não interessa onde você vai estar, se é o Oriente Médio, se é América do Norte, onde for. Quando você tem uma região em guerra, é tudo diferente. Quando eu estava em Caxemira, na Volta ao Mundo, que tinha explosão na cidade, escaramuça, tinha um soldado em cada esquina, barricada em todas as pontes, que lá é tudo cheio de ponte, né? Meu, é muito tenso, é ruim, é um tratamento ruim. Você não espera que você vai ser muito bem tratado. Mesmo assim, eu tenho belas histórias de lá. Agora, toda essa região que a gente passou, muito pelo contrário. As pessoas são muito gentis. Eu tento até explicar a razão disso, porque é fora do comum. Pense num Brasil de 20 anos atrás, quem tem mais idade. Vai para o Nordeste brasileiro, assim, para os interiores, é mais ou menos aquele tratamento. Só que o brasileiro tem um diferencial, que ele toca você, né? Ele é muito carinhoso, além de ser gentil e assim, educado. Então, muito pelo contrário, as pessoas tratam você muito bem, cara. E é um respeito extremo, assim, né? Apesar de não ter, de você não tocar os outros, mas você sente o carinho das pessoas de outras formas, no respeito com que eles te tratam, na delicadeza das palavras, né? A gente praticamente, casos que teve grosseria, a gente não tem história, né? A gente também não ficou em local turístico por muito tempo. Muitas vezes as grosserias são... Teve uma vez que teve molecada, né? Assim, mas grupinho de moleque, né? Molecada empoderada, assim, quando junta tudo é um os meninos, né? Ainda só um detalhe com relação à comida, que eu acho que era isso que vocês estavam se referindo quando você diz a não pagar, né? Não necessariamente que você não vai comprar comida, mas diariamente a gente recebeu de presente comida na estrada. Então, uma garrafa de água, uma fruta, não era a base da nossa alimentação, mas praticamente todo dia no Irã a gente ganhou alguma comida. E na Turquia, quase todo dia. Assim, nem que fosse uma fruta, né? Uma coisa que o cara acabou de pegar ali do pé e veio trazer porque eles gostam disso. Eles querem fazer você se sentir bem-vindo no lugar deles. Então, Aramis, agora só para concluir, mais acho que a tua pergunta, assim, é só um comentário, na verdade. Veja bem, quando eu fiz a Volta ao Mundo, eu passei por vários países islâmicos. E uma das coisas da minha volta ao mundo era visitar parques nacionais e lugares sagrados para todas as religiões. Então, eu sou um cara que sou muito ligado à espiritualidade. E eu gosto de ler os livros sagrados e tudo mais. Então, na verdade, o que eu perguntei para Fátima, eu sabia a resposta.
Eu sabia o que eu estava perguntando e eu sabia o que eu queria com as minhas perguntas. Só que eu nunca podia esperar a resposta dela. A resposta dela é de matar. Toda vez que eu vejo, eu choro, cara. Porque a resposta da Fátima, não dá para você esperar aquilo lá. É ou não é? Você que viu, muito bonito. Então, quer dizer, eu sabia os rituais, eu sabia por que eles faziam aquilo, quantas vezes, tudo eu sabia. Os gestos e tudo mais. Mas a resposta que ela me deu, o comentário dela, aí matou a pau. Aquela menina, e ela é uma menina, cara. Você vê a ingenuidade dela, pelas palavras dela, pelo jeito que ela conversa, que ela convida a gente, o que ela oferece dentro do país dela. É uma graça, né, cara? Assim, comparando Turquia com Irã, assim, o que vocês, claro, deu para notar, assim, tem muita diferença entre os dois países, o que marcou mais, assim, a maior diferença entre os dois países e a maior semelhança entre os dois países também? E é duro, hein, cara, porque eles são muito diferentes, mas muito, não falam língua parecida, não falam nada, não tem similaridade, eu posso dizer, na verdade, né? Então, quanto à paisagem, bom, aí mais ou menos, né? Porque os dois países são grandes. Então, quando eles estão perto da fronteira, ou uma região desértica de um parece com a de outro, né? Mas, assim, a organização social e cultural, absurdamente diferente. Nossa, absurdamente diferente. Porque a Turquia, o turco veio da Ásia Central. E veio meio que empurrado pelos mongóis. E acabou se influenciando por Maomé e toda a religião. Agora, o Irã, ele tá lá muito antes da gente, cara. Eles têm muito mais cultura que qualquer grego, romano aí. É a Pérsia, né? É a Pérsia, cara. E assim, como eles foram os últimos a perder a guerra, quem contou a história deles sempre foram os gregos que venceram a guerra. E dos gregos contra o romano e virou a nossa cultura. Mas os caras têm um monte de coisa muito interessante. E assim, como a gente acaba que não consegue ler, só depois que eles conseguiu ler os cuneiformes, que era a forma que eles escreveram, que é uma das escritas mais antigas. Sassani, Bezerra, né? Quando começaram a ler, aí que conheceu-se a história de verdade deles. E não como foi contada pelos vencedores. E isso tudo é muito fascinante. E assim, vai indo umas coisas assim. Quem já viu 300 de Esparta, por exemplo, né? Aí é aquela luta entre os homens livres, com aqueles caras escravos. O soldado da época deles não era escravo, ele era assalariado. Nessa cidade que eu falei ali, Persépolis, foi construída tudo por gente assalariada. Assalariada, não tinha escravo na época dos caras. Eles não tinham nem ideia o que era a palavra escravo, porque não tinha isso na cultura deles. Enquanto os gregos, a base deles era essa. Quem votava era só o cidadão ateniense, só quem nasceu lá, tudo o resto era lixo. Então, tudo que a gente tem de democracia e tudo mais, seria melhor ler um pouquinho mais, né, estudar um pouquinho mais e repensar o que a gente faz, a nossa cultura. E isso é muito ferrado. Então, dentre esses pontos de vista, assim, na prática, Rafa, teria diferença? Então, os iranianos, a gente sentiu eles mais sedentos por esse contato, assim, né? Porque até pela própria visão que os países de fora têm deles, eles sabem disso, né? E eles têm muita curiosidade também de saber de outras culturas, de ter contato com gente de outras culturas. O Irã é um país que está sob embargo americano, né? Então, apesar disso, tem Coca-Cola, tem várias coisas lá que ninguém vai perder de ganhar dinheiro, né? Mas, enfim, acontece isso. A gente sente dos iranianos mais essa sede de saber de você, de estar perto. Os turcos têm também, mas parece quase assim que é uma questão de cavalheirismo, né? De gentileza. Eles querem te tratar bem, assim, mas não é tão... O iraniano, ele chega em momentos de ser até invasivo, né? Mas assim, tem uma outra diferença também que você vai ver o seguinte, que está também muito ligado à história deles, né? A Turquia descende do Império Otomano. Aquilo lá, não só aquilo lá, mas tudo ali era Império Otomano, e até Marrocos, pegava tudo, entendeu? Aí depois da Primeira Guerra Mundial, aquilo dissolveu. E teve um cara, o Atatürk, que é o pai dos turcos, né? Que ele era um militar. O exército dos otomanos sempre foi a maior instituição, maior do que
a igreja, né? Então, eles que salvaram o país como nação, senão eles seriam todos picotados. Tipo Síria, Líbano, que é tudo picotado, aquilo lá é tudo arbitrário, aquelas fronteiras, né? Então, ele mais ou menos se organizou num troço nacionalista muito forte. Então, claro, nacionalista é eu contra eles, né? Sabe que é nacionalista, todo mundo está vendo o que é nacionalista, o perigo de ser nacionalista. Mas no caso da Turquia, era para salvaguardar eles mesmos, para não virar um xadrez lá. Então eles fizeram muita barbárie, entendeu? Muita barbárie mesmo. Mas eles seguraram isso aí como um país, como uma língua. Então tem muita coisa para segurar a língua turca. Né? Então, tanto que você mal encontra gente que fala inglês. Na Turquia eles não sabiam nem falar o que era hello, né? Apesar que o Atatürk ele parou de usar aquelas letrinhas árabes assim para usar o nosso alfabeto. Você atravessa a fronteira para o Irã, você vai ter que tudo aquelas farsi, né? Que é aquelas minhoquinhas escritas ao contrário ainda, né? Aquilo lá, meu Deus do céu, não tem nada mais difícil do mundo. Mas nosso amigo Roberto sabe ler, escrever e falar que é troço. Mas vamos lá. Mas aí que tá. Tem uma foto. Olha lá, que bonitinha. Coisa linda. Aí que acontece? Muitas vezes você tem a placa escrito em inglês. Aí que acontece? Muita gente vai falar inglês mais do que na Turquia. Mesmo com embargo, mesmo com todos esses problemas. Bota essa foto aí de novo. No começo ali, a primeira parte são números. Tem um bem pequenininho. Aí depois aqueles dois primeiros ali, que parece uma barriguinha para baixo ali, são números. 90 km. E depois, que é a quilometragem até a próxima cidade. O nome da cidade está do lado. Assim como em hebraico, o árabe e farsi, ele escreve pra gente ao contrário, né? Ele escreve da direita para a esquerda. E nós escrevemos da esquerda para a direita, certo? É que essas línguas elas eram escritas em pedra. Então funciona mais desse lado do que desse lado. Só com a tinta, aí ficou mais fácil escrever assim.